seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Então, amados irmãos e irmãs do nosso curso de consagração à Santíssima Virgem, voltamos a nos encontrar para dar continuidade a este bloco em que estamos tratando do conhecimento de si, do conhecimento acerca de nós mesmos. Talvez você esteja ouvindo esse programa enquanto, não sei, está no carro, está resolvendo alguma coisa no trabalho, está cozinhando alguma coisa aí para uma refeição, enfim. Eu só queria fazer um apelo, por mais que você possa estar acolhendo e recebendo esse material em meio às diversas atividades, o nosso tema, o conhecimento de si, ele requer sim um silêncio, ele requer sim um estar em oração. Eu estava vendo os comentários dos vídeos, e um de nossas irmãs que estão fazendo essa preparação, um dos que estão participando do curso conosco, e fez exatamente esse comentário: mas irmã, é tudo tão barulhento, a gente não consegue silenciar. E de fato, é preciso silenciar para que nós possamos ser conduzidos a um conhecimento de si. Eu até lhe desafio, de repente, programe retiros durante o seu ano. Irmã, mas a minha vida é muito corrida. Ela vai se tornar mais e mais e mais se você mesmo, de repente, não dá um freio ali em algumas situações. Mas programe um retiro de um dia, um recolhimento, faça um deserto, procure um lugar silencioso. Esse final de semana, estive no Rio Grande do Norte, na missão em Natal, e ao chegar, fui levada para a missa no mosteiro. E que lugar silencioso, poder estar ali em silêncio. Depois da missa, adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, existem esses oásis de silêncio, de paz. Claro que é importante que você conquiste também e crie um clima de silêncio e de oração aonde quer que você esteja, sobretudo dentro do nosso coração, como Santa Catarina de Sena, que vivia nas missões, mas dizia: eu nunca passei um dia sequer fora da minha cela interior. O coração de cada cristão necessita ser uma cela onde ele possa se recolher, várias vezes ali ao longo do dia, com aquele a quem o nosso coração ama, o nosso Deus e Senhor. Então vamos, feitas essas observações iniciais, vamos adentrar mais especificamente sobre o nosso tema, o conhecimento de si. Gente, eu vou partilhar com vocês, eu confesso que eu me sentia, quando eu fazia parte do grupo de oração ainda leiga, eu me considerava uma santa, eu me considerava uma pessoa, uma boa católica. E pronto, eu já estava prontinha para ir para o céu. Eu ia à missa todos os dias, eu rezava o terço, eu não mentia para o papai nem para a mamãe, eu procurava me confessar pelo menos uma vez por mês, eu fazia jejum às sextas-feiras. Então, no grupo de oração, de certa forma, eu me destacava, digamos assim. Eu lia a palavra diariamente. Pronto, se Nosso Senhor me chamasse ali, eu tinha certeza, meu lugar era o céu. Passado alguns anos, não poucos, eu digo para vocês que a cada dia que passa, eu vou me sentindo um pouco mais distante da santidade. Mas claro, que creio que motivada por um conhecimento de si, desse fundo mal do qual eu falava. De quantas paixões, de quantos vícios, de quantos maus hábitos, de quantas coisas que nós vamos descobrindo em nós que precisa ser purificado, que precisa ser vencido, que precisa ser deixado para trás. Uma coisa me consola bastante e espero que ele console também, Diz que nenhum santo se reconheceu santo em vida. Nenhum santo se reconheceu santo em vida, pelo contrário, atormentava-os, não fosse a grande confiança que tinham em Deus, o seu destino eterno. Porque olhavam para a grandeza de Deus, que é um Pai rico em misericórdia, mas para nessa imensidão, a plenitude de Deus, e olhavam para si e se descobriam esse nada. Mas como falávamos no programa anterior, nós queremos ter apenas esses dois olhares, o que enxerga a nossa miséria e o outro olhar que é lançado na misericórdia de Deus, razão pela qual nós não desesperamos. Estou falando isso para que nós não sejamos levados aos extremos, ao extremo de achar que eu já estou perfeito, já sou um bom católico, já vivo a minha fé tranquilamente, vou à missa aos domingos, rezo o terço, e cair no outro extremo do desânimo, do desesperar-se, ao conhecer esse nosso fundo mal. Não, Nós não devemos ser levados a esse extremo da presunção nem do desespero.
Nós confiamos, né, vamos nos conhecendo e vamos nos confiando cada vez mais àquele único que é capaz de nos salvar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria partilhar com vocês uma experiência que está presente, inclusive, no movimento sacerdotal mariano, a respeito, né, de algo que nós chamamos de aviso, uma graça que Nossa Senhora, aqui no movimento sacerdotal mariano, diz que será concedida à humanidade como que um juízo particular antecipado. Creio que o irmão Luiz Maria já tenha falado um pouco a respeito disso ao tratar do inferno, mas é um juízo particular antecipado onde nos seria dada a graça de enxergar, não é, os nossos pecados, as nossas ações à luz do olhar divino, não é? À luz do olhar de Deus. E eu queria então lhe convidar, o Movimento Sacerdotal Mariano, né, este livrinho aqui, este livrinho, na verdade, um grande livro em conteúdo, né, que foi escrito a partir das revelações, das mensagens confiadas pela Santíssima Virgem Maria ao Padre Stefano Gobbi, já falecido, e reconhecido, sim, né, foi dado a permissão pela Igreja para que esse livro fosse publicado, que essas matérias essas mensagens fossem divulgadas, né? E lá na mensagem do dia 22 de maio de 1994, naquela ocasião, solenidade de Pentecostes, num dado ponto da mensagem, está escrito dessa forma: Nossa Senhora confiou ao Padre Stefano Gobbi a seguinte mensagem: descerá um novo fogo do céu e purificará toda a humanidade que voltou a ser pagã. Será como um pequeno juízo, e cada um verá a si próprio na luz da própria verdade de Deus. Assim, os pecadores voltarão à graça e à santidade. Os que se extraviaram voltarão ao caminho do bem. Os afastados voltarão à casa do Pai. Os doentes, à cura completa. Os soberbos, os impuros, os malvados colaboradores de Satanás serão derrotados e condenados para sempre. Repito, será como um pequeno juízo e cada um verá a si próprio na luz da própria verdade de Deus. O interessante é que essa experiência, né, que alguns vão chamar de esse aviso do céu, uma graça que Deus vai conceder, né, como esse último chamado da humanidade à conversão, é algo também que foi mencionado, né, que aconteceu na experiência as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, mas eu quis trazer essa experiência do movimento sacerdotal exatamente porque quanto a essa aparição existem discussões. O fato é que, se trate de um aviso, se trate de um sonho, se trate de um pesadelo, nós temos cada vez mais um número maior de testemunhos também de pessoas que passam por experiências desse tipo e que lhe chamam e produzem nas suas vidas uma intensa conversão. Quero trazer como expoente disso, sobre o que nós estamos falando, uma colombiana, né, muito conhecida, chamada Glória Polo, cujo testemunho você pode encontrar, mas pode colocar aí na internet, tem livro publicado com esse testemunho dela, há uma permissão, né, por parte da igreja local para que ela divulgasse esse testemunho, e a Glória Polo era católica, né, uma dentista, uma mulher que trabalhava, mãe de família, esposa, e de repente ela tem uma experiência, ela sofre um acidente junto com o sobrinho dela, numa determinada sexta-feira, e um raio os atinge, de modo que o sobrinho dela morre na hora, não é? É interessante que ele estava com a medalha do Menino Jesus no pescoço, o sobrinho dela tem, o raio queima completamente por dentro, por fora ele fica como se não tivesse sofrido nada. Já com a Glória Polo ocorre o inverso, né? Ela é queimada completamente por fora, por dentro também alguns órgãos são queimados, mas existe um trauma externo também, e a Glória Polo passa muitos dias entre a vida e a morte. E naquela experiência, que na verdade começa ainda no local do acidente e se perdura ainda durante aquele tempo do coma, ela vive uma experiência mística fantástica, que é isso que ela vai relatar depois, né? Durante aquele espaço de tempo, a Glória, ela visita o inferno. Na verdade, ela diz: eu morri e me foi dada a oportunidade de voltar, de regressar.
Mas naquela experiência de inferno que ela viveu, é dado a ela enxergar os seus atos à luz do olhar divino. E de repente, interessante que num dado momento, ela começa naquela experiência ali, né, de inferno, de ser lançada, precipitada no inferno, ela começa a gritar, ela relata, eu sou católica, eu sou católica. E de repente ouve-se uma voz, que seria a voz do próprio Senhor, né, o Senhor Jesus, que lhe diz, então me diga os mandamentos, né? E a Glória para assim, diz, espera aí, eu lembro que são 10, e eu só lembro o primeiro. E diz, amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E aquela mesma voz diz, e você tem feito isso? E Glória diz, sim, sim. E a voz diz, não. E começa a mencionar, não é, para a Glória Polo, tantas coisas que ela propagava, que ela defendia e que iam de encontro à fé católica. Ela mesma relata. Ela era uma católica de missa dominical, procurava a missa mais curta que havia ali no domingo, onde o padre falasse menos, para poder cumprir aquele preceito e ir embora, né? E durante a semana ela estudava, ela era uma grande profissional, também recebeu foi chamada a atenção que deixava os filhos o dia inteiro e ia trabalhar, chegava em casa tarde, não exercia o seu papel de mãe, não é, na formação dos filhos, e várias outras coisas, defendia o aborto, defendia a eutanásia, e a Glória ele vai citando. Interessante também que ela relata o culto que ela tinha ao corpo, né? Ela malhava 4 horas por dia e ela queria expor, não é? Então o corpo dela, para que malhar tanto, ela dizia, se não fosse para expor o corpo dela. E ela relata que quando foi atingida pelo raio, as partes exatamente que foram mais queimadas, né, por aquele raio foram exatamente as partes, né, que ela costumava expor, né, as pernas, né, os seios, que ela costumava expor para atrair os olhares, para se sentir, né, como se diz, por sua vaidade, né, atrair os olhares das pessoas. E agora vai relatando várias outras situações. Temos também outra experiência de uma atriz alemã, uma experiência vivida em 2002, está no site, em sites bem conhecidos, pode colocar, Katja Diamoni. Ela viveu a experiência, já não foi um acidente, mas ela simplesmente deitou-se no Festival Internacional de Cinema, ela é atriz, e ela foi descansar um pouco, disse que não sabe se desmaiou em decorrência do cansaço, ou exatamente o que aconteceu, mas ela de repente se viu dentro de um quarto escuro e chamas ao seu redor e muitos demônios, né? Ela era católica, mas era uma católica que achava que os mandamentos, que os ensinamentos da igreja já eram antiquados, aquilo era fanatismo, não precisava de tudo aquilo, ela tinha a fé dela independente, né, dos mandamentos, ela era católica, e de repente começa ali uma série de acusações, né? Ela vai vendo os erros dela, os pecados dela à luz de Deus. Né? Tantas coisas que ela cometia, ela mesma diz, eu me dizia católica e vivia junto com meu namorado, não tínhamos o sacramento do matrimônio e eu achava que isso não tinha nada demais, não é? E várias outras situações que ela vai relatando, você pode também procurar. E quando ela volta dessa experiência, mas quando ela volta ela está muito pálida, os lábios azulados, e ela tem, então, uma compreensão do quanto a vida dela ofendia o coração de Nosso Senhor. Né, ofendia o coração de Nossa Senhora, e ali se dá uma transformação radical na vida, né, de Katja Diamoni, de atriz que procurava a fama, o sucesso, os olhares, né, o poder, o prazer. Ela se torna monja, eremita, ela se consagra a Deus a partir daquela experiência. Temos também o padre Stephen, um sacerdote americano, você pode também procurar, que viveu uma experiência. Agora não recordo ao certo o ano, mas essa matéria que eu vi havia sido publicada em 2015, mas a experiência foi muito, muito antes. Ele também sofreu um acidente terrível e, por um milagre, não veio a óbito, continuou vivo por alguns dias e foi superando até que ele ficou plenamente curado e voltou às atividades. Mas ele vai relatar que naquele período também em que ele esteve entre a vida e a morte, veio uma experiência, né, de ver o seu lugar no inferno, escutar a sentença decretada sobre ele, você está condenado, você vai para o inferno, esta é a sentença. E o padre Stephen diz por que ia para o inferno. Porque ele se confessava regularmente, mas ele não se confessava da forma correta, ele não
tinha a dor dos seus pecados e nenhum propósito sincero de emenda, de conversão, de mudança de vida. E o padre Stephen, não fosse a intercessão de Nossa Senhora, que ele relata, né, ter sido salvo por essa intercessão de Nossa Senhora, que clamou, né, a Jesus uma chance, uma oportunidade. O padre Stephen também já tinha escutado a condenação, o lugar que lhe havia sido reservado no inferno. E olha o que ele diz: os meus paroquianos me julgavam um ótimo sacerdote. Eu era um bom sacerdote, eu não tinha um pecado mortal que estivesse aí escandalizando as pessoas. Me julgavam um sacerdote piedoso. E, na verdade, é um sacerdote que estava condenado ao inferno. Meus irmãos, à luz desses testemunhos que você pode e deve pesquisar, né? O da Glória Polo, por exemplo, você encontra esse material, acredito, em PDF, mas tem também um livro, né, que relata isso, que pode ser adquirido. Tem os testemunhos dela aí no YouTube. A Kátia Diamoni também, essa atriz alemã, um testemunho já mais recente. O sacerdote, o padre Stephen, né? E temos outras situações, outros testemunhos, né, que vão nos relatar essas experiências sobre essa graça que Nossa Senhora nos alcança, né, dessa espécie de aviso que é como um juízo particular antecipado, onde nos é dado a graça de enxergar os nossos pecados à luz de Deus, aquilo que em nós precisa ser mudado, né? Como eu lhe disse no início, eu me considerava muito mais santa no início da minha conversão do que hoje me sinto tão distante do santo dos santos, à medida que eu vou me conhecendo mais e mais. Mas, como eu disse, é um processo, né, que precisa acontecer para que nós possamos cooperar com a graça de Deus e vencer os nossos maus hábitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições. E aí viver essa consagração à Nossa Senhora de forma autêntica. Volto a mencionar aquela sugestão, aquela indicação do início do vídeo. Tenha momentos de retiro, momentos de deserto, momentos de recolhimento. Nós estamos num mundo onde tudo converge para a nossa distração. Por isso que é tão bom o mosteiro. O mosteiro ninguém vai se distrair quando a crise aperta, quando você não está suportando o que você está vendo dentro de você de ruim, de mal. Não tem cinema para ir, não tem praça para ir, não tem conversa fora para se jogar, não. O lugar que você tem para ir no mosteiro é a capela, diante do Santíssimo Sacramento, e diante dele ele lhe diz ainda mais as verdades sobre você, né? Então nós precisamos cuidado com as distrações. Na hora da prova, na hora da crise, né? Na hora em que eu sei que eu preciso me deixar conduzir pelo Espírito Santo a esse conhecimento de mim mesma sem medo, encarar a verdade de quem eu sou, é diante de Jesus. É em comunhão com o Espírito Santo, é conduzidos pela Virgem Maria. Você não está nessa consagração Nossa Senhora por acaso. Nada acontece por acaso. O Espírito Santo lhe atraiu. Nossa Senhora foi ao seu encontro, né? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós precisamos estar vigilantes, como disse o Evangelho, não é de ontem. E essa semana nós temos escutado bastante na Palavra de Deus essa necessidade de vigilância. Meu irmão, minha irmã, se você acha que já está muito bom, é porque a sua referência, me desculpe dizer, mas a sua referência talvez esteja errada. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para Nossa Senhora, e aí sim, nossos modelos, nossa referência, e quando olhamos dizemos: ainda há muito o que melhorar, ainda há muito o que fazer, né? A Glória Polo, eu lembro que quando ela começou a gritar, dizer: mas eu sou católica, eu vou à missa todo domingo, eu atendo pessoas gratuitamente quando elas não podem me pagar, ela é dentista, eu faço obras de caridade. Mas não era disso que Nossa Senhora estava falando, né? Mas é de um coração que vive a fé, é de um coração que submisso à vontade de Deus, nos seus pormenores. A nossa fé católica não é uma fé em que a gente escolhe o que segue, joga uma parte fora que não convém e fica com aquele pacote. Não. Ou nós abraçamos tudo, ou nós não abraçamos nada, né? Ou nós abraçamos tudo, ou nós não podemos dizer, não é, que professamos a fé católica. Aliás, o maior problema da nossa igreja, não vai ser linha A, B, C, né? Mas o maior problema da nossa igreja certamente sou eu. Somos nós, com o nosso pecado, porque a igreja ela é santa, ela é imaculada. Nós, né, que somos os membros desse corpo místico, não somos santos, não somos imaculados, mas estamos a caminho e contamos com a graça do Espírito Santo, que graças a Deus está agindo em mim, está agindo em você, que fomos criados, fomos feitos para a santidade.
Como disse um sacerdote conhecido, né? A santidade não consiste só em ser um católico praticante, não. A santidade não consiste em ser um católico que vai à missa aos domingos. E ele dizia, quando eu falo em santidade, eu estou falando em viver as virtudes de forma heróica. É isso que faz o santo. Viver as virtudes até o heroísmo. Estamos falando de um São Bento, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Teresa d'Ávila, São Bento, né? Estou falando de você, né? E que Deus me dê a graça de nós podermos chegar a essa santidade. Que o nosso modelo, que a nossa referência seja sempre nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Você tem aí um bom trabalho, um dever de casa para fazer e nós nos encontramos no próximo programa para finalizar esse bloco sobre o conhecimento de si mesmo. Deixe o seu testemunho, a sua experiência de oração, converse conosco, se inscreva no canal se você ainda não fez, compartilhe esse vídeo, curta, né, encaminhe para outras pessoas para que nós possamos, né, como tenho dito, alcançar um número muito maior de almas que possam ser tocadas pelo desejo de viver a fé com autenticidade, a fé na sua integralidade. Glória a Deus que somos cristãos católicos. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.